Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para o estudo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando agora o livro Amanhecer de uma Nova Era, o segundo livro da quadrilogia sobre a transição planetária. Nós queremos agradecer a participação aqui de todos que assistem ao vivo, também a contribuição de todos aqueles que assistem depois pelo canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após 21 horas, o vídeo é publicado nesse canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro e hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Deixa eu conferir aqui o nome dele. Programação de alto significado espiritual. Então, agora eu vou pedir que vocês desliguem seus microfones para que a gente possa fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos, então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos compartilhar a tela. Está aqui. Congelou? Descongelou? Estava congelado aqui. Estão vendo a tela? Sim. Tá bom. Então, programação de alto significado espiritual. Então, no primeiro capítulo, eles estavam lá reunidos e estava combinado que ia ter um encontro às 20 horas no Centro de Comunicações. Então, o Miranda fala que nessa hora eles foram para esse Centro de Comunicações onde o Hildebrando aguardava o grupo, né? Eram aproximadamente 100 convidados. Então, eles entraram no recinto e eles estavam lá nesse local e aí adentraram o diretor Aurélio, que é responsável pelo Centro de Comunicações, e na Terra ele foi um devotado trabalhador na área da engenharia elétrica, havendo deixado um patrimônio valioso em favor da sociedade. Com ele, tinha uma nobre e veneranda entidade que irradiava ímpar simpatia. Ele não fala o nome dessa veneranda, essa entidade. Ela tinha um semblante aureolado por um sorriso encantador, exteriorizando significativo magnetismo, que a todos nos impregnou de imediata afabilidade. Podíamos perceber-lhe a grandeza moral, embora a discrição e a simplicidade com que se movimentava. Engraçado que, olhando o capítulo todo, ele não fala o nome dela e não fala mais dela, só falou que ela entrou com o Hildebrando, então, com Aurélio, né? Aí a gente vai ficar na curiosidade. Aí ele continua dizendo que mais alguns conselheiros do mesmo setor formavam a comitiva fraterna, que conduziu o visitante ao lugar de destaque à mesa diretora. O silêncio fez-se natural, enquanto penetrante harmonia vibrava no recinto inundado de suave claridade. Aroma delicado espraiava-se agradável e, após a prece emotiva proferida pelo nosso irmão diretor, teve início a solenidade. O respeitável benfeitor elucidou. Temos a imensa alegria de apresentar-vos o irmão Evandro, que nos traz oportuno convite revestido de certa gravidade. Nosso amigo elegeu a nossa comunidade para a execução de um complexo programa de socorro a uma instituição respeitável dedicada a Jesus, sob o patrocínio do cantor de Deus, que é o Francisco de Assis, né, que se encontra sob forte ameaça das trevas. Dirigindo-se à tribuna, Evandro saudou-nos com voz musical e, em nome de Jesus, e explicou. Já começou o discurso do Evandro. Não ignorais o momento delicado que vivem os nossos irmãos terrestres, particularmente os servidores do Mestre nas hostes do espiritismo contemporâneo. Inúmeros fatores vêm contribuindo
para que a mensagem kardeciana encontre aceitação nos diversos veículos de divulgação da grande mídia, desfrutando de respeito e de consideração. É um momento muito significativo, porquanto algumas autoridades da cultura científica de várias áreas do pensamento aderem à convicção em torno da existência de Deus e da imortalidade do espírito. Declarações respeitosas são divulgadas, sofrendo bombardeio do ateísmo, sem conseguir intimidar aqueles que se encorajam à definição das suas crenças. Alguns aqui honrados com o Prêmio Nobel, por exemplo, afirmam acreditar na causalidade inteligente do universo e na realidade da vida póstuma. Concomitantemente, porém, a onda de desrespeito à vida, aos princípios éticos e morais, a avassaladora vulgaridade dos costumes em crescente desenvolvimento apoiam-se na violência e uma vaga de loucura varre o orbe, ameaçando-lhe a estrutura moral e espiritual. As aberrações multiplicam-se e os ídolos da alucinação e do despautério arrebanham as multidões hipnotizadas, que se entregam às mais estranhas e assustadoras condutas. Compreensivelmente, hordas de entidades primitivas misturam-se com os equivocados e estabelecem-se os terríveis e assustadores processos de obsessão, que produzem consideráveis prejuízos sociológicos, psicológicos e morais à sociedade aturdida, que perdeu o conceito sobre os valores espirituais já não mais aceitos. O destempero da cultura é alarmante, enquanto o culto do prazer, sob todos os aspectos considerados, ultrapassa tudo quanto sucedeu nesse gênero até o momento, nos diferentes períodos da história. Ele fala que agora já ultrapassou qualquer época da história, né? Tivemos época da história bem assim. Se for pensar, a gente pensa, não, deve ter tido época pior, né, antigamente, mas ele fala que, além do destempero da cultura, esse culto do prazer, né, que nós estamos vivendo aí agora. Pais intercambiam licenças morais com os parceiros dos filhos. Os lares, na sua grande maioria, converteram-se em bordéis, e o desrespeito ao santuário familiar alcança elevados índices de cinismo e degradação. Esse aqui, os pais intercambiam licenças morais com os parceiros, mais à frente acho que vai comentar, mas é quando os pais permitem que os filhos levem os parceiros para casa, já porque é melhor do que ir para o motel, então cada semana, às vezes cada dia, o filho leva uma pessoa diferente, né? Ou a filha, seja lá quem for, e aí por isso que ele está comentando dessa maneira aqui, porque teve até uma dúvida no pessoal do grupo, e aí explicaram, realmente é isso, é quando os pais permitem essas licenças, né? Autoridades insanas entregam-se à corrupção, enquanto os cidadãos estorcegam na miséria de todo tipo, sem esperança nem alegria de viver, fugindo pelas armadilhas da depressão, do suicídio e das drogas ilícitas. É lamentável a situação moral dos viandantes carnais, com as exceções naturais que alcançaram pela tecnologia, embora com os pés nos charcos das paixões mais vis. É nesse momento que a mensagem de Jesus, revelada pelos imortais, apresenta-se com caráter terapêutico e libertador. E eis aqui o grande paradoxo. À medida que os profanos fascinam-se pela doutrina iluminativa, não poucos trabalhadores do espiritismo resvalam para os comportamentos infelizes, demonstrando a própria fragilidade moral e a não real absorção dos sublimes ensinamentos do Senhor. As deserções sucedem-se de contínuo e as quedas pessoais alarmam os neófitos, que se estão aproximando com expectativas inumeráveis, aguardando apoio e orientação, especialmente por meio do exemplo pessoal. Então, quando um espírita vai, né, tem uma queda, e aí quem está chegando, que ele fala que os profanos estão se fascinando, muita gente está se fascinando, vai, chega lá, olha, e vê um exemplo do espírita, né, demonstrando essa fragilidade moral, aí, e o exemplo, cadê o exemplo pessoal, né? Aí eles ficam, às vezes, né, bem decepcionados e acabam também se desanimando, né? Os desencarnados que exploram os encarnados no intercâmbio doentio desfrutam dos espaços mentais desses desavisados,
para impedir que se cumpram as sublimes promessas de Jesus. Quando eles não podem alcançar os missionários do bem na atividade divulgativa e vivencial da verdade, tomam os distraídos e presunçosos, os soberbos e autossuficientes, para os transformar em pedras de tropeço, formando grupos que se combatem mutuamente, criando cismas e derivativos falsamente científicos que atendem à sua vaidade e perturbam a boa marcha da divulgação da fé renovada. Infelizmente, as diversas correntes, filhas da perturbação e do orgulho, jogam o ódio e a calúnia, transformando o campo de trabalho edificante em sítio de combate destrutivo. Aí o mentor silenciou um pouco e eles viram que ele estava com emoção na voz. Todos nos rejubilamos com o crescimento e a aceitação do espiritismo pelas massas. Contudo, um perigo ameaça a lavoura do bem. Trata-se de muitos daqueles que lhe aderem aos postulados e, por não se encontrarem condições emocionais de assumir as responsabilidades que lhes são conferidas pelas circunstâncias e pessoas desprovidas de bom senso, facultam que surjam problemas de comportamento e dificuldades que poderiam ser evitados. É natural que muitos dos aderentes à mensagem sintam entusiasmo, entreguem-se com ardor à sua divulgação e vivência das novas propostas libertadoras. No entanto, acontecem os enfrentamentos, os desafios que se mesclam com as problemáticas pessoais, e aí logo esmaece o júbilo, surgem as observações negativas a respeito do próximo, surgindo contrariedades quando não são aceitas, né? Algumas eles ficam desiludidos, né? Que na contrariedade não são aceitas algumas das suas sugestões ou diretrizes, né? Então, não poucas vezes, essas sugestões são inspiradas pelos inimigos desencarnados do ideal, e daí, são inimigos do ideal, né? E daí aparecem as dissensões infelizes e as deserções. A pessoa começa, às vezes, cheia de... toda entusiasmada, entra com alguma sugestão, que vai muitas vezes inspirada pelos desencarnados, né? que são inimigos, não querem que o espiritismo se amplie, e aí a pessoa fica irritada com aquilo que foi negada, aquela sugestão, e aí esmaece o júbilo. E começa a falar mal do próximo, porque o próximo seria a pessoa que negou, né? Com certeza. Então, aqui tem umas observações que eles colocaram lá, que o mentor, aqui no texto, diz que a mensagem kardeciana vai encontrando mais aceitação nos diversos veículos de comunicação da grande mídia. Então, tem uns exemplos aqui em grandes instituições de ensino, como a Escola de Medicina de Stanford, as universidades de Duke, da Flórida, do Texas e de Colômbia, Estados Unidos. Lá há centros exclusivos para o estudo da espiritualidade e saúde. Na Europa também tem a Universidade de Munique, na Alemanha, tem a de Calgary, no Canadá, e o Royal College of Psychiatrics, no Reino Unido. Que são centros de pesquisas que reúnem um conjunto de evidências de que as expressões da espiritualidade têm impacto significativo na saúde e bem-estar do indivíduo, e são associados a menores níveis de mortalidade, de depressão, suicídio, uso de drogas e até de internações e uso de medicamentos. Então, ou seja, de conclusão aqui é que esses centros estudam Kardec sem necessariamente mencioná-lo, porque eles vão trabalhar com essa espiritualidade, né? E percebendo que tudo isso coloca para a pessoa um objetivo na vida diferente, né? Lógico que a gente não está falando aqui que seria o espiritismo, mas que a pessoa com esse desenvolvimento da espiritualidade, ela vai conseguir alcançar mais saúde, bem-estar e tudo. Outro comentário aqui de referência tem o livro Vida Plena, de Joana de Anjos, com o Divaldo, que tem um trechinho que fala diretamente para nós, né? Não aguardes entendimento e cooperação dos outros em relação ao que realizas, porquanto a tua é a atividade que faculta a libertação da ignorância e da crueldade. Não te permitas, porém, desfalecimento nem receios ante as agressões dos iludidos no poder temporal, dos vaidosos, dos comprometidos com realidade nenhuma. Cabe-te semear exemplos de fé que demonstrem a tua capacidade de promover a verdade. E para terminar aqui tem um trechinho também do livro Paz e Renovação,
Emmanuel com Chico Xavier, ele fala: continuar a serviço do bem, quando tudo nos pareça uma esteira de males sob os pés, eis a real significação da lealdade ao Senhor. Então, vamos dar uma paradinha aqui para a gente fazer os comentários. O que vocês viram aí de interessante que a gente pode comentar aqui? Su, antes de fazer o comentário, eu não estou conseguindo ver o que você está compartilhando. Você tirou a tela? Porque eu caí e quando voltei não estou conseguindo mais ver. Agora eu tirei, mas eu acabei de falar e tirei. Não, Todo mas mundo... antes você estava Estava falando... a tela antes, gente? Vocês estavam lendo? Estava sim, Denise. Você, quando caiu, de repente, você não conseguiu ver quando caiu. Uhum. Agora eu tirei a tela para a gente comentar. Tá. Bom, eu diria o seguinte, né? A gente vem sempre falando, porque eu acho que o grande alerta do Miranda é para a nossa conduta, né? Para a mudança de conduta, para a mudança dos nossos pensamentos de vibração mental, né? Para que a gente não atraia até os irmãozinhos numa situação inferior à nossa e que possam nos influenciar a tomada de alguma atitude, de algum comportamento negativo, alguma coisa que possa atrapalhar a nossa evolução, né? Enfim, eu acho que a grande mensagem dele, você vê que ele fala aqui da questão da família, né? Das, do que, aliás, não, foi você até que fez a comparação, né, Sultane, com a questão da família, porque nem tudo é assim tão natural, mas, enfim, a gente tem que ter essa questão voltada para o nosso, nos policiarmos, né, para que a gente não permita esse tipo de abertura do nosso canal espiritual para esse tipo de influência, e que essas influências possam nos dominar a ponto da gente cometer erros graves, né? Ou que a gente mude a nossa conduta. Quantas pessoas a gente conhece que de repente mudam, não é de repente, né? A gente sabe que não é de repente, mas que a pessoa está tão, quer dizer, tá tão aberta, né, a esse tipo de influência que ela se deixa levar e o comportamento passa a ser outro, e você pensa, nossa, a pessoa mudou, mas na verdade nem é isso, uma mudança, a pessoa só simplesmente aceitou aquela influência, né? E eu acho que é por aí mesmo o cerne das lições do Miranda. A gente precisa mesmo dessa reforma íntima, a gente precisa entender qual é a importância da nossa encarnação, qual é o nosso... O que a gente... Quais são os passos que a gente precisa dar para que a gente faça o nosso melhor, né? Então, os espíritos, não só o Miranda, os demais espíritos que foram, né, mandaram suas mensagens, eles vêm sempre com essas recomendações, né, para que a gente não se esqueça de que aqui é transitório e a gente está aqui numa escola e que a gente precisa passar na prova lá no final, né, para poder, quando a gente desencarnar, a gente levar coisas, experiências boas e não ruins, né? Quem mais vai falar aí? Vamos que vocês comentaram. E reforça também que você sempre fala do imediatismo, né? Ele reforça aí, e os exemplos, né? Que é muito mais forte a pessoa verificar as suas atitudes do que as suas palavras, né? Porque, na verdade, às vezes as pessoas falam da boca para fora e continuam tendo atitudes que não representam espiritualidade alguma, né? Su, quem quer que seja, né, o de vocês, como que vocês interpretam esse momento tão grave
que é colocado nesse capítulo, vocês acham muito diferente do que a gente já viu até agora? Super atual. Está super atual. Isso aí tem 10 anos, que foi em 2012. Gente, Sim. a gente está caminhando desses livros dele, você percebe que é a mesma mensagem. Nós estamos comentando aqui. Todo o tempo. O tempo todo. O que ele está frisando aqui, que a gente também, uma coisa que não só o imediatismo, o que é a pior coisa que ele fala toda hora, que eu também concordo demais, que é o culto do prazer. O problema das pessoas, que as pessoas ficaram muito subjetivas na vida, e tudo precisa ter o prazer, não interessa de que forma ele venha, de que maneira. Então, a moral que ele coloca aqui é aquela moral mesmo, gente, moral evangélica. Então, tudo bem, isso é coisa de 50 anos atrás. Qual é o seu objetivo? É ter prazer? Matéria, prazer, só isso? Então, é esse que é o problema, porque aí daí a história da licenciosidade que fala aqui, ó, com os pais, com os filhos, e deixar levar. É assim que tem que pensar? O amor significa isso? É você deixar cada dia o filho levar uma mulher diferente, uma pessoa... Isso não é vamos dizer, um valor para o espírito. O espírito não tem que pensar nisso, o espírito tem que pensar em ter uma pessoa, ou não ter, opção de não ter, uma pessoa onde ele vai compartilhar um amor ali, e aí não deu certo, tudo bem, passar para outra. Agora, a pessoa já entra, não existe mais nenhuma tentativa de eu acho a pessoa. que Né? Falta de respeito, né? Isso aí. Eu acho que próximo também. Se você tem um namorado, né, a namorada fixa, e aí você pode trazer para casa dos seus pais uma namorada fixa que você está ali, que você ama, que você quer compartilhar futuramente com ela, mas no momento, né, de repente nem tem condições de ir para outro lugar, eu acho que pode trazer para casa dos seus pais, sim, desde que isso não se torne um hábito de trocar de namorada como se troca de roupa. Aí não, entendeu? É como você falou, se é uma coisa séria, se é um compromisso, é claro que se acabou o amor, se acabou a compreensão, se acabou a sensação de união, você pode trocar, mas não fazer disso um cotidiano, trocar toda hora, né? Inclusive, e eles falam muito isso em vários outros livros, isso você está brincando com o sentimento do próximo, porque você não quer mais. Aí você, eu não quero mais você. Então a pessoa está lá iludida. Isso tem vários livros, não só do Miranda, como do André Luiz também. A pessoa chega, fica naquele negócio, mas aí não deu certo, e ele brinca com o sentimento da outra pessoa. Então, por isso que eles não nem fala que vale a pena você ficar fazendo esse tipo de relacionamento, de ficar indo para casa e usar como motel, como ele coloca. Lá na frente, acho que vai ter o comentário da menina, e eu coloquei. Usar assim, porque você, no final, você está assumindo o seu relacionamento. Você tem que morar com o pai e a mãe, porque casou é uma coisa. Agora, não. Eu estou namorando, eu vou namorar um ano aí daqui a pouco eu troco, porque aí eu não quero. Mas a coitada da pessoa estava lá iludida, achando que ia ficar com você. Então, isso é muito importante também, não brincar com os sentimentos dos outros, eles falam, não somente essa história de ficar ali pelo prazer, né? Ele fala do destempero da cultura, que tem várias coisas em relação à cultura, por exemplo, as aberrações multiplicam-se, e os ídolos da alucinação, despautério, arrebanham multidões hipnotizadas. Gente, não sei se vocês veem, também eu não consigo ver, mas sei que existe. Os tais dos youtubers, que tem, inclusive, para a criançada, que fala um monte de besteira, entendeu? Eu não fico vendo o que falam, mas eu sei de casos, de coisas que que ficam ídolos. As crianças querem seguir o cara, e o cara fala, a mulher, já soube mais de um cara, e fala um monte de besteirada, e a criança vê aquilo, que a criança, eu digo, de 8, 9 anos, idade dos meus netos, estão com 8 anos. E aí tem uns que seguem, porque pai e mãe deixam também a falta do limite. Vai falar na frente ali, você não dá atenção à sua família, e deixar os filhos por conta de outras pessoas, ou televisão, ou internet. E está acontecendo muito isso. E é um problema seríssimo, que internet, eles colocam qualquer palavra e acessam a tudo. Porque internet bloqueada por alguns assuntos, são pouquíssimas pessoas que fazem. Então, ele coloca esse termo aqui, desses ídolos da alucinação, né? Esses processos. Então, quando comenta hordas de entidades primitivas, misturam-se com os equivocados.
e estabelece os terríveis e assustadores processos de obsessão. Além de obsessão, nós temos que lembrar o seguinte, existe a vampirização, tem uma diferença, obsessão e vampirismo, tá? O obsessor também faz vampirismo, vamos dizer que tem essa história, quer dizer, a palavra também é essa. Só que tem espíritos que são vampirismo, fazem vampirismo por, assim, querem beber, ficam do seu lado, vão beber. Querem comer, vão também. Então, tem esse tipo de vampirização. Aqueles vampiros que lembra do outro livro, que quando a pessoa estava morrendo, eles já estavam do lado para absorver o fluido vital. Eles não são obsessores diretos, nem são antigos, têm raiva nem ódio da pessoa, mas são vampiros, entende? Então, nesse caso, também ele está colocando aqui que as pessoas, essa mistura de entidade primitiva com os equivocados, são as pessoas também que também não sabem, às vezes não têm nenhuma orientação espiritual nem nada. Então, isso vai causar prejuízo sociológico, psicológico e moral à sociedade, porque tá misturando com todo mundo. Fala, Bia. Então, né, Su, refletindo sobre a questão da obsessão coletiva, né? Aí me veio aquele exemplo, né, daquela moça, que acho que foi um caso de racismo, né? Ela estava num jogo de futebol, parece, aí a multidão começou a xingar, né, um dos jogadores, e aí ela inflamada, né, naquela ambiência, né, xingando também, né? Aí depois no dia a dia normal, aí filmaram bem ela, bem o rosto dela, né? Já nem lembro a palavra que ela usou na época. E aí depois cancelaram ela beça, acabou com a vida da menina, e a menina assim, meu Deus, como é que eu fui falar isso? Né? Nem tinha noção nenhuma do que ela estava fazendo. Então, esse é um clássico, né, exemplo de obsessão coletiva, né? Me veio esse exemplo na cabeça. E a energia que domina. Que realmente ela foi extremamente influenciada. A energia foi levantando, por isso que eu sempre falo aqui com a gente, você comenta sempre isso, né? A gente fala, vamos enviar energias positivas, porque quanto mais a gente se ficar inflamada com revolta, com indignação, não tem ninguém que vá ficar indignado e falar assim, hoje eu estou muito feliz porque eu acordei indignada. Não existe esse tipo de emoção que saia de uma indignação, de uma irritação, não tem, só sai vibração negativa. Então, se você ficar com esse tipo de pensamento, você só contribui para aumentar. Como você falou, o local estava lotado, aquilo inflamou de uma maneira que quem está já um pouquinho fora do... né? A pessoa já sai um pouquinho, na vez não está bem aquele dia, já entra naquilo ali e vai junto. Uhum. Aí se torna até essa obsessão coletiva mesmo. É assim, o Manuel Filomeno de Miranda repete em todos os livros dele, quer dizer, mais nesses aqui da transição, porque eu estou relendo os outros, ele fala muito da obsessão nos outros, mas só que naquela época, em 1970, né, olha quantos anos atrás, as coisas ainda estavam mais devagar, estavam começando, mas ele já falava, hein, que estava tendo problemas morais, as pessoas estavam se deixando levar pelo consumismo, com tudo, que foi quando começou, né, gente? 1970, eu não era criança ainda, né? Eu posso falar. Começou a porcaria. Oi? Começou isso aí. A liberação das drogas, tudo, né? O pessoal achava que tinha que estar, né? Os hippies começaram nessa época, né? Quer dizer, começaram não. Já estavam lá, sexo, o amor drogas, livre, produções independentes. Não, e liberdade total. E a liberdade virou libertinagem. Então, começou aí a abrir, né? Acabando a ditadura, não se falava palavrão, tudo isso porque tinha aquela censura, tudo foi acabando, né? Porque foi entrando a liberdade, por um lado é bom, só que o pessoal, né, aí abusa e entende diferente. Então, assim, é nesses livros da transição de 2010, que no caso ele escreveu, começou a escrever em 2004, né? Então, nos últimos 20 anos, a situação modificou assustadoramente. E ela modificou e também teve e estão vindo as coisas, né? Tanto que a gente vê que a pandemia veio já para empurrar para frente e ver se acelera. Mas também está tendo, quer dizer, ele contou no último livro que já está tendo limpeza, porque está chegando no nível que nós vamos ver aqui uns trechinhos, nós vamos comentar de outros livros, isso já se falar desde a época do Kardec, aliás, desde a época de Jesus, né? Que vem falando, mostrando que o planeta ia passar por isso. Então, a gente sempre comenta aqui, nós estamos num período que, como ele comenta aqui, que nunca antes teve, mas nós estamos num período que nós estamos tendo a bênção
de participar dessa transição, nós estamos conscientes, estamos vendo que o mundo está modificando, não vai ser no estalo, mas também está no limiar. Esse livro é Amanhecer de uma Nova Era. Né? Ainda tem tem o Perturbações, que é o próximo, e depois veio o que a gente já estudou, que é no rumo do mundo de regeneração, onde ele vai contando que já está tendo a limpeza, assim, já metendo a mão na massa mesmo. Então, nós temos que parar para pensar nisso. O que o Miranda fala toda hora? Exatamente a mesma coisa, para a gente prestar atenção nessa história dos trabalhadores, né? Dos espíritas que estão sendo atingidos. O começo do discurso é o nome dele, Evandro, ele começa: não ignorais o momento delicado que vivem os nossos irmãos do Espiritismo. Então, isso em 2012, aí lá em 2004 eu já estava falando, então, do momento é delicado. Por quê? Porque nós estamos sendo visados em conta da gente bater o martelo, né? seguindo Jesus, quero seguir Jesus. Então, todos os momentos que a gente dá uma tropeçada, eles aproveitam. Quando eles falam aqui vamos falar aqui dessa instituição que eles vão cuidar, lá também estava havendo brecha para eles poderem entrar. Então, nós vamos passar agora para a continuação do texto, para vocês verem como é que as coisas vão desenrolar nesse capítulo. O Evandro vai continuar falando. Deixa eu partilhar aqui. A Denise quer de novo, quando ela voltar, ela vê o texto. Então, vamos lá. Continua o Evandro, né? Ele continua o discurso falando: pior ainda, quando surge a tentação de corrigir o pensamento exposto na codificação espírita, de alterá-lo, de adaptá-lo aos tempos modernos, de criar correntes que se comprazem com o frívolo, o social ou pretensamente afirmam ser um passo adiante, numa falsa conquista de complementação. E existem outras linhas que estão falando, né? A gente sabe que tem a história até que fala que Kardec está ultrapassado. Isso começou a acontecer nessa época. Foi em 2000 e pouco para frente que começaram a aparecer essas linhas aí. E aí o Evandro fala: torna-se urgente que providências sejam tomadas, a fim de que não ocorra o mesmo que sucedeu ao cristianismo, ou como aconteceu com Lutero e sua doutrina. E lá no texto tinha mais outras explicações, mas eu não achei necessário. Depois vocês leiam lá o capítulo. Sucede que as paixões inferiores, um predomínio no espírito durante o seu desenvolvimento intelectual e moral, não cedem às sublimes conquistas do amor sem grandes embates e sacrifícios. É o que a gente fala, nós estamos sempre... Tem esse embate, né? A paixão inferior batendo e a gente querendo desenvolver intelectual e moralmente. Então, tem sempre um embate. Essas conquistas do amor, esse sublime, né? Esse amor sublime, vai ter sempre esse sacrifício, esse embate. Nesse momento, instalando-se as anomalias morais do prazer exorbitante, o intercâmbio doentio entre as falanges do mal e as criaturas humanas distraídas predomina em contínuas vitórias. Então, quem está vencendo, muitas vezes, é esses do intercâmbio doentio, né? A falange do mal, em cima das criaturas que estão distraídas. Então, ele diz que porque querem o prazer exorbitante. Então, são anomalias. Isso aí não tem essa história. Nós temos que ter tudo no seu equilíbrio, né? A gente sempre fala, nada no exagero. Certamente, a transição planetária opera-se inexoravelmente, mas poderia caracterizar-se por menos contributo de dores, conforme vem ocorrendo por opção humana. Então, o que ele está falando aqui, o Evandro, né? Esse mentor? Nós que estamos fazendo a opção nossa, de aumentar nossas dores. Já poderíamos estar muito mais evoluídos se o planeta e as pessoas do planeta estivessem ouvindo a mensagem, né? Seguindo os conselhos, porque está tudo lá, o Evangelho explica direitinho, e tem gente que não tem religião, tá? Mas pode parar para ver essa estatística, a maioria das pessoas se colocam com religião. Religião sempre tem uma mensagem de né? Não sou só católica, mas sempre tem a mensagem, e sempre a mensagem é para o bem, né? Porque o caso da religião nunca vai fazer um ritual satânico, é uma mensagem para o bem. E aí, nós estamos com a opção de aumentar nossas dores, porque poderia já estar melhor há muito tempo, né? E a transição vai acontecer. O que aconteceu? Estava demorando muito? Então, a história que a gente comenta sempre que a pandemia veio para dar um empurrão. Tirou um bocado de gente aqui de cima, né? Do orbe, tirou daqui da crosta, entendeu? Alguns foram para um lado, outros para o outro, para cima, outros para baixo, mas acontece que
chegou um momento que tem, ó, vamos dar um empurrão, porque senão vai demorar aí milênios, e o que está chegando? A história do amor, da parte das duas asas, né? A asa do conhecimento e a asa do amor. Então, o conhecimento já está lá no alto, como sempre acontece, que a intelectual vai lá, mas a parte da moral do amor não acompanhou. Então, agora já está num esticado que tinha que dar um empurrão para o pessoal começar a olhar a parte, desenvolver a parte amorosa, né? Os missionários do amor e do conhecimento que estão encarnados e aqueles outros que logo mais os seguirão necessitam de encontrar limpo o terreno humano, a fim de ser acelerada a realização sublime. Então, isso aqui, como eu falo, em 2012, já tinha missionários do amor encarnado, do amor e do conhecimento, que é esse que já estão com equilíbrio nas duas asas, né? E tem os outros que o seguir, que nós já estamos vendo, estão encarnando, né? Já falou lá no outro livro da transição, já tinha 10.000 que vieram de fora, então ainda continua. Ao santo de Assis, foi feita a urgente solicitação de socorro por antigos discípulos seus, que se reencarnaram com o objetivo de erguer uma instituição terrestre moderna dedicada à caridade, sem fugir à simplicidade do seu amoroso coração. Profundamente sensibilizado, ele fez-se benfeitor do projeto e intercedeu junto a Jesus, suplicando-lhe as bênçãos em favor da sua realização. Lentamente, os obreiros foram renascendo no corpo físico, reencontrando-se uns com os outros, reconstruindo a família espiritual da qual provinham, e surgiu um amanhecer de esperanças para os sofredores do mundo físico. A obra materializou-se sob as luzes do Consolador, tornando-se uma referência de dedicação a Jesus em ambos os planos da vida. Amigos devotados que permaneceram em nossa área de ação passaram a inspirá-los, a protegê-los, a enviar cooperadores abnegados para os auxiliar. À medida que crescia, a sociedade passou a enfrentar dificuldades superlativas, que foram vencidas, e vem beneficiando milhares de espíritos. O núcleo de trabalho para obreiros da nossa esfera, a instituição adquiriu o selo de mansidão do mestre, que tem conhecimento do seu significado espiritual. Então, vê que está diretamente ligado a Francisco de Assis, mas Jesus também está ajudando a proteger e inspirar essa instituição, que a gente mais ou menos, né, tem uma noção de qual seja, porque uma noção desse porte aí são poucas no Brasil, e aí ele fala que também o mestre está com conhecimento desse significado espiritual. Nesse local também, obsidiados recuperam-se das perseguições e aderem ao trabalho de amor. Depressivos entregam-se à laborterapia e a ignorância é esclarecida mediante as luzes da educação. Compreensivelmente, a instituição vem despertando grande simpatia, enquanto que também vem inspirando as animosidades dos ciúmes doentios, das competições desenfreadas da vaidade, das críticas contumazes e amargas, bem como de perseguições francas e desvairadas. No entanto, resiste como embarcação segura, bem conduzida na tempestade, graças aos navegantes que a comandam, com amor e simplicidade. Incluída no mapa das instituições nobres que irão contribuir em favor da grande transição planetária, chamou a atenção dos tradicionais inimigos do Senhor Jesus, que agora se voltaram com decisão para derrubá-lo. Esses inimigos vêm acompanhando-os, aguardando qualquer falha que surja, a fim de penetrarem na fortaleza em que se constitui, minando-a interiormente. É o que agora vem sucedendo lentamente. A presunção e a rudeza de um de seus membros, ambicioso e infantil, insensato e agressivo, passaram a impor-se, gerando inquietação e tornando-se a brecha moral para a invasão do Senhor da Sombra, que é aquele do que a gente viu no Transição Planetária, que se chama Eliakim, que mandou aquele clone que a gente já lembra, já comentamos, né? Então, eles estão se preparando para invadir por brechas morais, e aí já tem uma, né? Com essa pessoa que está ali, um dos seus membros, que o Eliakim está comentando que é uma entidade infeliz, que desde o fim do século XV tornou-se adversário de Jesus. Pessoalmente, a entidade passou a comandar a mente do companheiro invigilante, e notamos a gravidade do momento. Isso tudo é Evandro que está falando, né? Lá no discurso dele para o Miranda e os outros 100 convidados.
Os bons trabalhadores dão-se conta do perigo e estão buscando inspiração para providências imediatas, antes que sejam causados danos irreversíveis. Em oração, eles têm apelado para o pobrezinho de Deus, que assume o comando geral da instituição, havendo-nos convocado para a delicada tarefa de remoção do obstáculo, com socorro ao desvairado, já que o Pai não deseja a morte do iníquo, mas sim a da iniquidade. Uma programação está elaborada. Após essa reunião, o nosso irmão Ildebrando enunciará os nomes dos nossos companheiros e serão formadas equipes que seguirão conosco à terra, para o trabalho de amor e de proteção aos queridos servidores fiéis à verdade. Que o Senhor nos abençoe o prendimento fraternal e nos ajude a servir, conforme Ele o fez em relação a todos nós. Paz sempre em nossas vidas com Jesus. Aí ele retornou à mesa. Quando isso aconteceu, harmonias siderais invadiram o recinto e delicadas pétalas de luz caíram sobre nós, desaparecendo em contato com o nosso corpo, penetrando com embalsâmica energia. Agora imagina que essa sensação lá no plano espiritual, né? Aí Miranda fala, emocionados e absortos na contemplação de cenas que se apresentavam num grande painel acima do palco, que aí começou a aparecer em cima do palco de um painel várias cenas. Eles começaram a ficar profundamente comovidos. O que eram essas cenas? Era um espetáculo no Circo de Roma, nos primórdios da fé cristã, quando os mártires eram atirados à arena do Holocausto. Sensibilizados, Miranda conta, não podíamos dominar as lágrimas e a imensa gratidão a esses heróis do amor e da santificação que se imolaram em favor da divulgação do Evangelho de Jesus naquele áspero período. As lutas continuavam muito mais amenas, agora, né, no mundo de hoje, e estávamos sendo convidados à entrega ao inovidável Rabi. Nós todos não havia alternativa, exceto seguir-lhes o exemplo. Então, eu prefiro ler aqui as referências para a gente comentar depois, porque vão ter alguns comentários sobre o texto. E a primeira que está no Livro dos Espíritos, da lei moral, é que às vezes a gente para pensar. Essa pergunta 800 aqui, eu falei, gente, ele fez uma pergunta naquela época que às vezes eu penso, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Kardec pergunta, né? E as respostas dos Espíritos: as ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Isso há 160 anos atrás, né? A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Teria feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então, ele dá a entender que cada um vai dar um passo e aí já vão seguindo, né, na evolução. Próximo livro tem um de Emmanuel com Chico Xavier, livro Mãos Unidas. Tem uma frase que fazem conhecer: não alegues desconhecer o que Jesus pretende de ti. Basta nos afinemos com os propósitos do Senhor nas lições do Evangelho e saberemos indubitavelmente tudo aquilo de justo e certo que nos cabe a cada um. Então, a gente não pode alegar. É o que a gente fala, né? Muito vai ser cobrado daqueles que muito está sendo dado. Nós não podemos falar, eu não sabia que Jesus pretendia comigo. É só você se afinar com as lições do Evangelho, que é só você continuar estudando, né? E seguindo o exemplo, como ele falou ali. No livro Busca e Acharás, de André Luiz com Chico Xavier, tem um trechinho bom aqui: perfeitamente compreensível que você atravesse crises de imperfeição e sofra contratempos, que repouse em complicados enganos e acorde em vasto círculo de provas, que experimente influências obsessivas e padeça disso as consequências, que lute com tentações, sendo igualmente, muitas vezes, um campo de problemas para os outros, que sinta cansaço e desilusão a lhe agravarem as sensações de fadiga, que você reconheça os próprios erros,
mantendo difícil resistência para não cair neles novamente. Tudo isso é compreensível, porque somos ainda criaturas humanas, muito longe ainda do clima dos anjos. O que não se entende, porém, é que você, por isso, deixe de trabalhar na oficina do bem, porque o trabalho na oficina do bem é o único meio de conseguirmos o tratamento necessário, a fim de seguirmos adiante nos caminhos de elevação. Mais um trechinho aqui de Emmanuel, no livro de Respostas, de Emmanuel com Chico Xavier, capítulo 22, Admiráveis. É só um trechinho, né? Que assim, eles vão passando lá os trechinhos e eu vou vendo os que tem a ver com a gente aqui, com o texto, e vou colocando. Admiráveis, esse capítulo. Admiráveis são todos os espíritos nobres e retos que militam com grandeza na causa do bem. Entretanto, não menos admiráveis são todos aqueles que se reconhecem frágeis e imperfeitos, caindo e erguendo-se, muitas vezes, nas trilhas da existência, sob críticas e censuras, mas sempre resistindo à tentação do desânimo, sem desistirem de trabalhar. Então, vocês olham que essas mensagens são todas para nos impulsionar, gente, ó, não desiste, porque né, nós temos isso aqui, né? Também somos admiráveis, não? Porque nós aqui que somos frágeis e imperfeitos. Não precisa ser espírito nobre, reto, eles já são naturalmente admiráveis, mas também nós aqui estamos nos esforçando, também não são menos admiráveis, né? E eu acho que é o último, no livro da Joana de Anjos, Constelação Familiar, Joana Codivaldo, no capítulo 29, vai ter justamente esse trecho que tem a ver com o que nós comentamos sobre a família, sobre tudo. É um trecho do capítulo, né? Tendo em vista os avanços da ciência e da tecnologia, ao lado das contínuas revoluções sociopsicológicas, a família moderna, está buscando parâmetros de equilíbrio para sobreviver aos fenômenos do caos de natureza moral que se alastra por toda parte, em tentativas infrutíferas de extingui-la. Isso já tem um tempo, acho que se de ver o ano, mas sei que esse livro de constelação familiar não é de agora, não, ele já deve ter por volta de 2000, por aí. Depois eu vou ver e comentar lá com vocês no grupo. Confundindo libertinagem com liberdade e agressão com renovação, muitos indivíduos vêm tornando-se ícones da infância e da juventude, que desconsideram em referência à formação moral, propondo todo tipo de concessão, sem levar em conta os fatores psicológicos de entendimento e de responsabilidade que nelas vigem, em torno dos comportamentos e realizações. Esse mecanismo faculta-lhes a permissividade que o educando não tem condições de absorver, naufragando desde cedo nos abusos de toda ordem, com prejuízo da futura realização moral, social, profissional e doméstica ao se tornar genitor. Ele está falando que desde criança, né, já não está sendo bem educado, porque tudo é permitido, né, e aí eles não sabem de distinguir, né, não tem condição de absorver, e desde cedo já fica nessa má educação e vai se tornar um genitor, né, também com problemas. A visão moderna da família é de uma constelação cintilante, em que o amor é a fonte geradora da energia que sustenta todos os membros em torno do núcleo, que são os pais, responsáveis pela sua manutenção, condução, desenvolvimento e equilíbrio saudável. Sem o protecionismo ou excesso de cuidados e preocupações, mas também sem a indiferença pelo destino da prole, entregue a si mesma ou a funcionários remunerados, a família vive um momento muito grave em face das alterações conceituais dos valores ético-morais, especialmente no que diz respeito ao comportamento sexual, aos divertimentos e gozos, aos estudos e programas educacionais. Jamais a família desaparecerá, porque a criança dependente nos braços adultos, inspira ternura e devotamento, trabalhando as emoções para o entendimento e a comunhão dos genitores em sua volta, dando surgimento ao grupo sanguíneo e à afetividade mais pessoal. As mudanças continuarão ocorrendo, conforme as conquistas de cada época, sem que a família perca os seus alicerces de segurança, quais sejam a fidelidade ao grupo, o amparo recíproco, a proteção, como decorrência do sentimento de amor, preparando para a união com as demais associações na identificação universal. Os modismos inevitáveis que caracterizam os períodos de mudança, chegando aos abusos que se generalizam, serão ultrapassados. Logo depois,
por causarem danos íntimos às criaturas, que têm sede de entendimento e de afetividade, de equilíbrio e de moralização, ânsias de paz e de alegria real de viver. Então, o texto da Joana termina aqui. E aí tem uma observação que foi feita lá no grupo, que é a Gisele que fez até, que coordena lá o grupo do estudos desse livro, ela alertou sobre as permissões perniciosas, que é aquilo que eu comentei antes. Também foi falado, isso já é falado por Divaldo Franco e Raul Teixeira, que hoje alguns pais dão aos seus filhos permitido que tragam seus parceiros, que trocam constantemente, aos lares, fazendo de motel, dando a desculpa de que é melhor que estejam sob suas vistas do que em um lugar desconhecido. Sim, a família de hoje é diferente da de 50 anos atrás e precisa mudar, mas algo não muda: o respeito, a ética, o conhecimento de que somos seres espirituais e de que temos que nos voltar para os verdadeiros objetivos da vida, os valores morais, os quais são ensinados no Evangelho de Jesus. Então, é o que eu falei, qual é o nosso objetivo da vida? O verdadeiro objetivo não é ter prazer o tempo todo e você só viver para isso. Não é isso. Nós não encarnamos para isso. E aí, quando a pessoa se liga, tem como objetivo também seguir o Evangelho de Jesus, ela vai ver que os valores morais que estão ali são outros e não é esse o objetivo. Então, a Gisele continua falando aqui que ela, se insistirmos na educação em bases cristãs e éticas, estaremos devolvendo ao mundo pessoas mais responsáveis, que saberão se utilizar das energias sexuais de forma mais consciente. Na educação dos filhos, precisamos dar amor, cuidado e exemplos adequados, respeitando os limites, que podem evitar a queda em vícios, como o consumismo, a promiscuidade, a drogadição, etc. Então, deve existir em família sempre a hierarquia do amor, a pedagogia do diálogo e do conselho de família, falando-se de Jesus e mostrando seus exemplos para as crianças desde a mais tenra infância. Então, isso aqui tudo é comentário, e agora nós vamos fazer os nossos comentários. Então, vamos lá. O que vocês acharam do capítulo? Su, Manuel Filomeno de Miranda tocou num assunto muito importante, que é a base da família. E isso realmente está acontecendo muito. Graças a Deus, na minha casa, na minha família, meus pais sempre me ensinaram a ter esse limite e a base, os exemplos de Jesus. O que não vem ocorrendo hoje em dia. E eu tentei, estou tentando passar isso para os meus filhos, para a Hannah, para o Pedro. Eu nunca dei essa liberdade que o pessoal costuma dizer. Sempre fui chamada de radical, porque eu ensinei a eles. Eu não queria que eles se tornassem pessoas assim preconceituosas, aquelas pessoas. Eu sempre dei liberdade, mas com respeito. E sempre falei uma coisa: o nosso lar, a nossa casa é um santuário. E a gente não tem que estar trazendo tudo que você acha na rua, trazer para dentro de casa, não. Porque minha mãe tinha essa conduta. Então, a base familiar, a educação familiar é muito importante. O que o Manuel Filomeno de Miranda falou, ele está falando no livro dele, é muito importante. É o que eu estou vendo que está acontecendo na maior parte das famílias, sabe? Eles acham que por a gente querer dar esse respeito, essa educação, acho que a gente é retrógrada, é antiquada. Não é ser, não. Você não está tirando a liberdade do seu filho dele fazer o que ele quer, contanto que ele respeite, que ele tenha respeito pelo seu próximo, pelas pessoas, pelos sentimentos das pessoas. Sempre falei muito isso com a Hannah e com o Pedro. Não é porque a minha filha agora é casada que eu ainda não continuo falando o cuidado que tem que ter. Porque, olha aí a parte de obsessão, a pessoa não ter cuidado, se alia, você vê em qualquer lugar que você vai, você se deixar contaminar. A todo momento a gente precisa ter esse cuidado, não é só agora aqui, é em todos os minutos da nossa vida. Eu falo isso muito com o Pedro. Até eu citei o seu nome essa semana várias vezes. Eu falei para ele, no momento de negócio de prova, eu falei para ele: olha o que a Sultane falou com você. Tá vindo os pensamentos? Pede socorro. Jesus, olha o nome de Jesus, ele tem poder.
porque é muito importante. É aquilo que você estava falando sobre educação familiar. É muito importante isso. A gente ensinar a prece, a oração aos nossos filhos, falar do nome de Jesus. É muito sério mesmo. Estou gostando muito desse estudo, ainda mais, esse livro ainda está tocando mais profundamente nos problemas que nós estamos vivendo, que é tão atual, né? Exatamente, bem atual. Parece que foi escrito ontem, né? É verdade. E mais? Vai falar, Pedro? Pedro hoje está tímido, só quer escutar. Em relação a que esse texto do final é da Joana de Ângeles, né? Que completou. A Gisele Não, comentando. mas eu citei o Manuel Filomeno de Miranda, é que o livro é dele. Não, Mas ele fala exatamente o que ela que na verdade ela já deveria, isso aqui, eu acho que esse livro é mais recente, esse livro dela de constelação aqui, que comenta aqui, né, a constelação familiar, mais antigo, e ela fala exatamente a mesma coisa. É lógico, eles estão lá no plano espiritual. Eu não sei se vocês sabem que quando ela chamou Miranda convidou o Miranda para escrever, até coloquei isso para o próximo capítulo, mas já vou até comentar aqui. Quando ela chamou o Miranda para escrever os livros, ela pegou e ele já estava estudando esses livros já há 30 anos que ele ficou estudando. Ele ficou estudando 30 anos, olha, chegou no mundo espiritual, ele foi estudar com mais profundidade as alienações por obsessão e as técnicas correspondentes à desobsessão, porque ele já trabalhava, né? Encarnado, ele trabalhava. Tanto que o primeiro livro, as coisas aconteceram em 1937, ele, quando chegou no plano espiritual, ele escreveu e ele estava arrumando tudo e só foi passado para Divaldo em 1970. Gente, mais de 30 anos depois. Então, mas por quê? Porque quando a Joana de Ângeles convidou ele, para ele trazer o contributo para a mediunidade, da obsessão, desobsessão, ele ficou quase 30 anos estudando, fazendo pesquisa, elaborando trabalho para depois colocar no livro, para colocar em livros. E aí tem uma frasezinha que eu tirei que ele fala assim: como nos impressionassem as técnicas da obsessão utilizada pelos espíritos perseguidores e as técnicas da desobsessão aplicada pelos instrutores desencarnados, quem estava vendo isso do outro lado, né? Reunimos dados, fizemos verificação e hoje apresentamos o resultado das averiguações ao leitor interessado nas informações do mundo espiritual sobre esse problema da obsessão. Então, ele não foi à toa, ele não fez, cheguei a escrever, né? Isso aqui tudo todos esses livros deles são muitas pesquisas lá no plano espiritual, para depois começar realmente assim, foi muito, por isso que tem muito detalhe nos livros dele, né? Tem muito detalhe de tratamento, como se coloca, porque como ele também já estava trabalhando, ele diferente de André Luiz, o espírito, né? Com o codinome lá de André Luiz, ele era médico, né? A gente sabe que aquela encarnação não foi daquele jeito, aquele livro Nosso Lar foi contado, mas é uma mistura de outras encarnações dele, mas ele não tinha trabalhado aqui com desobsessão, não era espírita, não tinha trabalhado com nada, entendeu? O Miranda ele já era espírita há muito tempo, trabalhou aqui em reuniões mediúnicas, desencarnou, estudou mais 30 anos para escrever. Então, que não é brincadeira. E o Divaldo, que é um médico que a gente tem confiança, porque sempre teve livros, não só do Miranda, outros livros, sempre teve livros que a gente olha e vê que o conteúdo é de espírito superior, no caso da Joana, né? A Joana é a Clara, né? Clara de Assis, desde aquela época. Então, o que acontece? A gente vai olhar um livro desse com toda a confiança, e ele não brinca. Nesse momento aqui, o que ele está endossando, nesse capítulo, o que a Joana já tinha falado, que já está lá no plano espiritual também há muito tempo, e já tinha falado, está endossando só, porque esse texto do Constelação Familiar está falando da família, e ele também, negócio de libertinagem, confundir liberdade com libertinagem, e aí vem toda essa preocupação. Nesse capítulo, além de ele ficar chamando essa atenção, ele não, né? Que ele está colocando o diálogo a palestra ali do Evandro, né? Na verdade, o Miranda não abriu a boca aqui, falou que estava emocionado, só me falando, está chorando, está vendo lá os negócios, está refletindo, mas
quem falou foi o Evandro, e quem começou lá, o Idebrando, estavam conversando, mas ele colocou sempre os mesmos, aquela história, sempre os mesmos conselhos. Fala que eles vão trabalhar agora, vão pegar novamente e conversar, né, e tentar chegar a um denominador lá com aquela entidade que é o Senhor da Sombra, que eles chamam aqui, que é Eliakim, e com certeza eles vão lá visitar ele nesse livro, e aí estou chamando a atenção, o Evandro vai chamando, a transição já chegou, nós temos que ver agora, porque está vendo, tem certeza que a embarcação está seguindo segura, graças aos navegantes que a comandam, no nosso caso aqui, Jesus no Leme, Francisco de Assis, mais a turma toda que está diretamente ligada, trazendo essas informações para a gente. Porque com isso a gente, além de estar mais, né, se tornar atento, ficar atento, nós temos aqui sempre um consolo, um conforto no coração. Tem toda essas coisas para acontecerem ao longo desses anos, mas nós sempre vamos ter isso de fundo, o nosso espírito vai carregar essa informação aí para a eternidade, que nós estamos tendo esse conhecimento para guardar, sabendo que tudo isso vai passar, né? Tudo passa, e que tudo isso foi feito, não foi de uma hora para outra, agora vão nascer, estão nascendo já aqueles já que vieram, né? Já tem 10 anos depois daquele livro, então já tem uma turma de Alcione aí, e estão vindo os outros, já tem uns que encarnaram antes, e aí fizeram lá todos esses pedidos de socorro, né? Porque são esses que trabalharam com o Francisco de Assis, que estão aqui reencarnados, e então se juntaram, eles foram se juntando, fazendo uma família espiritual, né? Ele fala. E aí essa obra se materializou, porque foi feita, lembra que nós comentamos? É a mesma obra daquele último livro, que a gente sabe que foi feita lá no plano espiritual, e aí veio, se materializou, e todo mundo trabalhando em cima, porque aqui vai ser feito um trabalho, está sendo feito já há muitos anos, um trabalho dos dois planos da vida, cuida daquelas pessoas todas que estão vivendo aquelas comunidades ali perto, e cuida também dos desencarnados que estão perdidos e estão necessitando de carinho. Agora, sempre lembrar aqui, que ele comenta sempre, que esses são irmãos, né, que estão sempre desequilibrados, né? Esses irmãos que estão junto nesse intercâmbio, tem a falange do mal, que quer o mal pelo mal, mas tem os que estão também desequilibrados. Então, sempre tem que olhar para todos com amor. É porque no próximo capítulo, que eu já estou estudando, o doutor Bezerra vai falar, nós vamos tratar sempre com amor e compaixão, seja lá quem vier. E lembrando sempre que esses que estão com raiva, com ódio, eles estão sempre mais sofridos. Mais sofrido muito, porque o ódio, imagina esses milênios, né, centenas de anos com ódio, e ele, o outro agora está lá sofrendo a obsessão, tá, mas aquele que guardou o ódio tá pior, no caso, né? E aí a gente vai seguindo o próximo capítulo, já vão partir para conversar quem é que vai com quem, vão formar as equipes e vem para a crosta, no capítulo 3. O que mais, gente? Mais uns 5 minutinhos aí, vamos... Sultânia, eu ia falar exatamente isso, que o que está faltando, né, para os lares de todos nós é mais amor, né? Porque tendo amor a gente compreende, não há briga, não há confusão, não há discussão, e as coisas se harmonizam, né? É isso. Eu ia falar exatamente isso que você estava finalizando. Que eles vão falar bastante na próxima. O ideal é não julgar esses irmãos, sempre ter misericórdia e compreensão com eles. Lá, Kátia, até certíssimo. Não julgar, a gente tem que ter dá ótimo isso aí. E a tolerância, porque também a gente fala, isso aqui, aí vamos dar amor. Mas a gente não consegue nem tolerar. A pessoa fala um negócio, você já está irritado, não tem tolerância, não vê os limites de cada um. Eu tenho meus limites, o próximo também tem os dele, então a pessoa às vezes não entendeu o que eu quis dizer. Muitas vezes eu converso com pessoas, às vezes eu estou falando, meu modo rápido de falar, inclusive, e a pessoa interpretou de maneira diferente do que eu queria dizer. Aí meu jeito de falar também tem isso. Nós falamos, às vezes, de um jeito que está agressivo para outra pessoa, a pessoa não está bem naquele dia, ou eu não estou bem, ou você não está bem naquele dia. Tudo isso. Então, se a gente parasse para... E a história do autoconhecimento entra aí o tempo todo, né? A partir do momento que a gente começa a
fazer o autoconhecimento, a gente começa a perceber em que momento que eu estou saindo fora do equilíbrio, e em que momento que o outro falou comigo uma coisa que eu não gostei, aí eu tenho que aprender a lidar com isso, porque eu tenho que aprender a não deixar a emoção me conduzir, minha mente sair fora, desequilibrar, e eu ficar atingido pelo que o outro fez, pelo que o outro falou. Eu tenho que ter um equilíbrio meu interno, lembrar que eu sou espírito. Espírito dentro de mim existe a luz, a essência divina, que está lá, guardadinha. Não está tão distante. Jesus é tão lá longe. Não, nós temos a mesma coisa, somos todos filhos de Deus. Mas nós temos que estar com isso mais aflorado. E a gente tem que fazer. Isso é nosso trabalho, é esforço diário, de hora a hora, minuto a minuto. Lembrar que isso está dentro de nós. Ninguém vai salvar a gente. Não vai vir o Salvador e vai jogar bênçãos na nossa casa. Ninguém vai salvar. Você que se salva, você que vai se tornando cada vez melhor, seguindo a orientação que a gente já tem de Jesus. Cada um tem outros óbitos que tiveram outros Cristos. Nós estamos aqui com Jesus, que veio para nosso irmão, que veio para nos orientar, não veio para salvar. Isso é no entendimento final seria para salvar, já que ele trouxe uma coisa que nós vamos utilizar. Mas não é ele que me salva. Sou eu que, seguindo os passos e a orientação dele, o roteiro que ele fez, vou conseguir me encontrar como filho de Deus, me encontrar como um espírito que tem um caminho a seguir. E eu mesmo tenho que me melhorar cada dia. Então, a partir do momento que eu vou me conhecendo, aí já eu não faço uma coisa daqui a uma semana, eu tropeço, faço. E você tem que ir partindo desse princípio. Se você não consegue descobrir o que você tem que melhorar, você não melhora, né? Você fica sempre na mesma. Então, aí é nosso esforço, por isso que está ali, ó, falou ali, nós temos um méritozinho, o pessoal que está se esforçando, está tropeçando, está caindo, nosso esforço, e não desanimar, o tempo todo lembrar, nós estamos sempre com a proteção, temos o nosso mentor do nosso lado, temos essa proteção divina enorme que engloba tudo, as casas que a gente frequenta, ou nossos estudos em casa, o evangelho no lar, porque às vezes a pessoa não está podendo sair para frequentar, você faz o evangelho uma vez por semana, tem gente que gosta de fazer todo dia, uma vez pelo menos por semana, só isso aí você já muda a energia da sua casa. Você fazendo o evangelho lá, faz suas orações todo dia, faz o bem o máximo que puder, não tem um trabalho voluntário específico, vai lá e faz o bem para 2, 3 pessoas ao longo do dia, que assim você se sente melhor, você vai ficar bem melhor fisicamente, mentalmente e espiritualmente. É o tempo todo lembrar disso aí. E parar de ficar pensando, como está escrito ali, o prazer exorbitante, tudo no desequilíbrio, tudo no exagero. Vai comer, a gente já come logo toda a torta inteira, em vez de comer uma fatia só, que a gente taca aquilo ali, é gostoso. Não, que coisa bobas do dia a dia, entende? Para quem bebe, então vai lá e bebe, se bebe bebida alcoólica, tudo no exagero, qualquer coisa no exagero não faz bem. E com condutas que não seja de moral evangélica, ainda pior ainda, porque aí você já está fazendo uma coisa que não é boa e ainda no exagero. É isso que ele coloca aqui também, esses desvarios todos aí. Aí, realmente, as famílias estão saindo um pouco, por culpa também de muito, assim, a pessoa na correria do dia a dia, correndo atrás de dinheiro para poder pagar seus compromissos, que tudo está dificultoso, os custos estão altos, a pessoa fica, às vezes, o dia inteiro trabalhando, e aí a criança fica em casa sozinha, solta, com qualquer coisa, né? E aí realmente vai se perdendo. E nós estamos com os espíritos encarnados aí, espíritos de luz, né? Vamos ver se essa galera que veio de Alcione aí vai conseguir desbravar no meio dessa floresta aí e sair realmente aquele espírito que vão ser aqueles que vão modificar, que serão nossos governantes, né? E seguindo o caminho aí pela projeção, que vão mudar toda a energia do planeta, sempre fazendo bem, dando exemplo. Nós já temos visto alguns assim, né? Então, agora a gente vai sempre rezando para dar tudo certo. Então, agora já são o quê? 8:45. Alguém quer falar mais alguma coisa? Que aí a gente pode fechar. Alguma última consideração aí desse capítulo? O Carlinha faz a oração? Vamos lá. Obrigada, Jesus, por essa reunião de estudos e por cada dia mais nos aproximarmos do teu Evangelho de luz.
abençoa-nos, nos oriente no serviço que o Senhor quer para todos nós, que possamos experimentar todos os dias a sua paz e que possamos também sempre servir ao nosso irmão. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, mais um capítulo vencido. Esses capítulos são pequenos, às vezes até é porque a gente tem muita coisa para comentar, porque tem dado 5 páginas só, né? E aí, quando eu vejo que vou inserindo as referências, mas acho que dá para levar assim. Se começar a ficar muito pequenininho, a gente pode até juntar 2 capítulos só, mas vamos seguindo um de cada vez. E vamos seguindo, semana que vem estamos aqui de novo, mais uma noite de estudos. Gente, boa noite para vocês. Beijos. Até a próxima. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite.